Seja muito bem-vinda, nobre colega, a mais um episódio desse podcast Advocacia Limitada. Aqui é o canal para a gente debater e falar sobre histórias reais de colegas, advogados bem-sucedidos que vivem da advocacia. E eu tenho o prazer e a honra de trazer aqui um ex-aluno muito querido, com uma história extremamente inspiradora, o Dr. Flávio Viana, advogado especialista na advocacia criminalista. E antes da gente começar esse podcast, não esqueça de dar o like, não custa nada. Faça esse trabalho aqui com todo carinho, nobre colega. Então dá um like, compartilha, comenta, vamos prestigiar aqui o canal. Dr. Flávio, muito obrigada pela nobre presença. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, cumprimentar o seu público, né? Cumprimentar você e agradecer pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho da minha trajetória, né? Muito feliz, Flávio, com a sua presença aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes, a gente já começou o podcast antes de abrir a câmera. Verdade. Então vamos lá, vamos começar, vamos conversar. Você estava contando, Flávio, antes de você falar de como você começou, né? Você estava falando que você era CLT. Hoje o Flávio, você falou para mim, olha, tem 38 anos, essa carinha de novo engana. Um pouquinho velho já, rodado. Não, rapaz é jovem na advocacia, tá 2 anos formado, né, Flávio? 2 anos. E tem uma história extremamente inspiradora, que esse é o objetivo aqui do podcast, trazer pessoas que inspiram, pessoas que trazem histórias, assim, muito legais. E aí estava contando que você era CLT. CLT. Você trabalhava com o quê, Flávio? O último emprego meu CLT, eu trabalhei como operador de máquina de estamparia. Olha que legal. É diferente, é totalmente fora da advocacia. Totalmente fora do ramo jurídico. É outra área, outra exigência, totalmente diferente. Tudo. E aí você resolveu o direito por quê? Bom, eu comecei lá para 2013, nesse último emprego, e saí em 2019. Depois a gente vai falar do ano 2019. Dessa transição. Exatamente. E durante esse período de trabalho, eu acompanhei muita coisa irregular dentro da empresa. Na área têxtil tem bastante, né? Exatamente, muita coisa irregular. E eu me doía pela causa de muitas pessoas que necessitavam daquele trabalho. Inclusive, eu também era um. E que passava por tudo aquilo. Eu passei por assédio moral, eu já fui zombado, já passei por zoeira dentro da empresa. Né? Então, aquilo me doeu e me fez ter uma curiosidade para saber os direitos do trabalhador mesmo. Ali eu já comecei a fazer minhas pesquisas. Google, famoso Google. Você sabe que a doutora Michele veio aqui, ela contou que ela levou uma facada. Nossa. Ela trabalhava na área de saúde, ela trabalhava como cuidadora. O episódio está aqui no canal. Quem quiser, vai lá, a doutora Michele Lourenço. Ela contou, ela levou uma facada. Nossa. E ali foi a gota d'água. A gota d'água, foi a virada. E aí... Eu posso imaginar o que não deve ter tido ali também, né? Exatamente. Na indústria, no chão de fábrica, né? Por trás de uma fachada sempre tem algumas histórias, né? Complexas. Essa é mais uma que você está contando, grave, inclusive, né? Dentro da empresa, né? E no meu caso, isso me fez despertar para a causa mesmo das mais vulneráveis. E aí eu comecei a ter contato com pessoas que já faziam algum tipo de curso técnico dentro da própria empresa e me incentivou. Por que você não faz o Enem? Por que você não tenta melhorar de vida, sair daqui? Porque para mim isso não compensa, eu quero melhorar de vida. E aí eu comecei a pensar e trabalhar essa ideia, amadurecer essa ideia. Porque ali você já era casado. Exatamente. Você já tinha tua família. E na tua família, assim, os teus pais, seus irmãos, tinha alguém já formado, alguém que te orientou, ou foi no trabalho? Não, foi no trabalho. Eu sou, inclusive, o primeiro graduado da família. Hoje tem mais uma prima que está fazendo direito, e mais outros primos estão em outras áreas.
Bom, inclusive... né? Influenciados, exatamente, né? E aí nesse trabalho, né, eu comecei a amadurecer essa ideia, cheguei em casa, comecei a amadurecer isso, e eu já tinha a ideia que eu queria fazer direito. Tudo era o direito. Comecei a pesquisar faculdades, para saber quanto que era a mensalidade. Por incrível que pareça, todas o valor era exorbitante para minha condição financeira na época. Nessa época eu só tinha um filho, antes de ingressar na faculdade só tinha um filho. Pai, né, responsável ali pelo núcleo familiar, né? E aí o que eu fiz? A primeira oportunidade que abriu para fazer o Enem, isso foi em 2016, salvo engano, eu não tenho muita ideia da época, eu fiz. Tá. E tirei uma nota de corte muito boa, principalmente na redação. Olha. Principalmente na redação. E quando você faz o Enem, algumas faculdades elas começam a entrar em contato com você para oferecer bolsas. Isso, exatamente. A primeira faculdade que entrou em contato comigo foi uma que tem ali na Penha, esqueci qual o nome da faculdade, agora eu não vou lembrar. Tudo bem. É bem no centro da Penha, ela entrou em contato comigo e pediu para me fazer um vestibular. E eu fiz esse vestibular, passei no vestibular, ela me forneceu uma bolsa de 30%. Só que para mim também continuava pesado. Eu não conseguia fazer aquilo. O que eu fiz? Quando a nota foi divulgada definitiva no site do Enem, eu me inscrevi na Cantareira, que era uma bolsa mais compatível, apesar de eu ter conseguido só 50%, mas eu conseguia ali, fazendo alguns cortes de gastos em casa, arcar com aquilo. E aí eu fui lá na Cantareira, na época, me chamaram e entrei. Assinei tudo, os contratos, e entrei em 2017. Aí você estava falando que você fez alguns cortes, né? Fiz. Aí vocês deixaram de fazer o quê, por exemplo, em casa? Bom, a gente cortou algumas farrinhas, a gente gostava de sair muito, de curtir, a gente começou a cortar. A gente começou a cortar gastos com plano de saúde, essas coisas, né? Que a gente tinha também. Até porque nem a empresa onde você trabalhava dava plano de saúde. Não, então. não dava plano de saúde. Tudo era particular. A gente não tinha VR, a gente só tinha o Vale Transporte. O único benefício que a gente tinha era o Vale Transporte. A gente não tinha equipamento de proteção. Nossa, porque a gente trabalhava com tinta, a gente trabalhava com corrosivos e a gente não tinha isso, a gente trabalhava com as mãos. Num ambiente totalmente quente, tóxico, que a gente respirava fumaça, porque aquela máquina que ela trabalhava com base no calor, na quentura, ela fazia fumaça automaticamente naquela tinta ali que estampava as camisetas, né? E os demais tecidos. E então, ali a gente só tinha o salário mesmo, né? Só o salário. E hoje você compra as camisetas dessas marcas para que você trabalhava? Só a título de curiosidade. Não, porque hoje eu desenvolvi... Você tem um consumo consciente, assim? É diferente. Eu já não me visto mais com roupas comuns, é mais social mesmo. A mais comum que eu utilizo é uma camiseta polo. Né? Então, dificilmente eu consumo essas camisetas normais, de surfista, que era mais o que eu fazia, né? E para os seus filhos? Para eles, sim. Aí eu já... Ainda vai... Sim. Mas o meu filho, por incrível que pareça, ele está desenvolvendo o gosto por social. Está copiando o pai. Exatamente. Camisa social. Ele quer sair de camisa social com... Só a gravata que ele ainda não aderiu, mas a calça, os tênis dele não pode ser muito... mais da idade dele, é mais neutro, né? Então, bonitinho. Exatamente. Por incrível que pareça. Muito bom. E aí na faculdade de... Bom, mas aí vocês fizeram alguns cortes, inclusive com saídas e tal, que te ajudou até para estudar, né? Sim, me ajudou muito. E como que foi a faculdade de Direito? Foi um choque de realidade do que era o direito do que você imaginava ou não? Foi um pouco. Eu imaginava o direito de uma forma completamente diferente. Eu imaginava como um reino ali, que tudo era bacana, né?
E quando você Uma entra série no de dia a dia... televisão. Exatamente. Uma série de televisão. Eu visualizava direito como aqueles filmes que passa, que tem Sei. os julgamentos, Eita! toda aquela lindeza, né? E totalmente diferente. E aí, mas aí, mesmo assim, você falou, não, é isso que eu quero. Você não desistiu. Durante a faculdade, eu fui amadurecendo mais ainda a minha ideia, que era aquilo que eu queria. Muito Não legal. tinha decidido a área ainda, durante Certo. a faculdade. Isso foi bem posterior, que eu falei, quero seguir essa área. E a advocacia? Como que você resolveu ser advogado? Bom, eu entrei na área jurídica em 2019, ainda durante a faculdade. Acho que estava no segundo, quase entrando no terceiro ano da faculdade. Estava entrando no período de pandemia e surgiu uma oportunidade de fazer um estágio à distância por causa exatamente da pandemia. Ah, interessante isso. E aí eu me inscrevi pelo portal do CIEE. Nossa, o portal do CIE abre muita oportunidade, né? Abre. Que Por incrível legal. que pareça, foi a primeira inscrição que eu fiz e já consegui entrar mesmo ali nesse estágio, né? Eu entrei ali. E ali eu comecei a aprender tudo, porque era um escritório generalista, fazia civil, fazia trabalhista, fazia penal, né? Apesar de ter mais civil do que penal. Fazia tributário, eu fiz empresarial, recuperação judicial, Como falência. que era o estágio? Você tinha contato, fazia o quê? Você fazia peças, Eu fazia acompanhava tudo. Processo? Como que era? Eu tive muita liberdade, Elo, esse estágio, eu sou grato até hoje por essa oportunidade, porque eu tive muita liberdade, eu tive a oportunidade de fazer as peças jurídicas que só advogado fazia, muitas vezes, eu já vi colegas reclamar de alguns estágios que o estagiário era contratado só para fazer balcão de fórum. E eu tinha um contato com a peça mesmo, com a peça jurídica. Eu fazia atendimento a cliente, por incrível que pareça. Eu tinha essa liberdade de fazer o primeiro contato, fazer a triagem, mencionar qual era a documentação necessária que precisava para ingressar com a ação, verificar se aquela causa era possível ou não para orientar o cliente qual era o melhor caminho. Tinha um volume grande, então. Tinha um volume grande de ações. Não faltava trabalho, não faltava trabalho. Isso, apesar de o estágio, por regra, ele ter poucas horas, mas eu tinha muito trabalho, muito trabalho. E nesse estágio, eu fui em delegacia, eu fiz acompanhamento em flagrante, eu fiz muita coisa, muita coisa. Fui em fórum, fiz carga, eu fiz tudo que era feito antigamente, antes dos processos ser virtual, que hoje está mais fácil. Eu fiz tudo isso, porque como o escritório era antigo, ele tinha demandas físicas. Olha que E interessante. nessa época ainda estava começando a pensar no digital, que começou a crescer a necessidade do digital na pandemia. Foi. Começaram a digitalizar os processos. Então, tinha muitos processos físicos e eu tive a oportunidade de fazer tudo. Inclusive eu desenvolvi algumas amizades dentro dos fóruns, do Fórum Central, ali, que me deram algumas dicas, né, de como fazer algumas coisas que eu não sabia, porque eu fui totalmente cru, né? Eu não sabia qual era o procedimento para fazer uma carga, o procedimento para fazer um protocolo. Aí Então, você pedia ajuda, pedir falou, olha, ajuda. é a minha primeira vez, como é que faz? Sim, a gente tem que ser humilde. Onde a gente entra, a gente tem que chegar e, se você não sabe fazer aquilo, você não pode chegar e falar que você é especialista, por exemplo. Ah, isso que você falou é muito importante. Né? Você não pode chegar e falar que eu sei e pronto, é isso, né? Tem que ser humilde, né? E eu aprendi muita coisa nesse estágio, muita coisa. Esse estágio me preparou para a advocacia, porque muita coisa que eu saí preparado para a advocacia, para saber fazer, foi desse estágio. Então, foi fundamental, fundamental. Essa fase de estágio. Foi fundamental. Porque muita gente... É muito difícil, né? Quando você tem um trabalho formal, deixar o trabalho formal, porque tem um salário, tem uma segurança financeira, para começar a advogar. Exato. E aí, como que você, então, deixou o trabalho formal e falou, nossa, eu vou estagiar? Porque tem uma diferença também de remuneração, né, Flávio? Tem uma diferença enorme. Bom, primeiramente, né, eu trabalhava, na estamparia tinha 2 turnos, eu trabalhava no turno da noite. Ai, que difícil. E aí, no turno do dia, visto como começou a distância, o estágio, eu conseguia conciliar. Você tinha os dois?
Sim, os dois. Eu mantive os três, né, com a faculdade. Você fazia o turno da noite na estamparia. Fazia o turno da noite na estamparia. A faculdade, que era noturna. A faculdade noturna. E o estágio de dia. Só que esqueci de mencionar, o trabalho, ele me possibilitou que suspendeu. A estamparia, ela suspendeu as atividades. Por causa da pandemia. Exatamente, suspendeu as atividades. Então, eu consegui conciliar. Porque foi bem na época que eles me mudaram para o período noturno, que não teve jeito. Inclusive, eu tinha conversado na secretaria para me mudar para o período da manhã, para estudar de manhã. Foi quando entrou a pandemia e suspendeu as atividades. E aí, o que eu fiz? Aproveitei essa oportunidade de estágio. Durante o dia, eu fazia o estágio. Tá. Fazia o estágio virtualmente. À noite, eu ia para a faculdade. Certo. E suspendeu também os pagamentos da estamparia. E aí comecei a receber o quê? Aquele auxílio. Sei. E aí, com aquele auxílio, eu conciliei com o valor do estágio e consegui me manter. Só que a pandemia acabou. Sim. A pandemia acabou. A estamparia fez o quê? Passou muita dificuldade. Voltou tudo para o horário... Acabou com o horário noturno. Eu voltei para o dia. Aí não dava mais para conciliar com o estágio. Porque o estágio também passou a me exigir presencialmente lá. E o que você fez? Aí eu tive que fazer a opção mais difícil. Escolher entre me manter naquele mundo confortável, que era seguro, né? Que era ter aquele salário. Era o salário, que era maior do que o de estagiário, evidentemente. Exatamente. O estágio, eu falo aqui sem vergonha nenhuma, era R$900. R$900. E a condução, que eles passaram a me dar quando foi presencial. E aí, eu tive que fazer a escolha mais difícil. Só que, aí, o que eu comecei a fazer? Fazer mais cortes ainda. Você resolveu seguir como estagiário? Eu escolhi o estágio porque eu sabia que aquilo que ia me preparar para a minha profissão. Aí eu saí da estamparia. E já estava desgastado também na estamparia as relações, eu já estava querendo sair. Mesmo se não tivesse estágio, eu talvez teria saído também. E eu fiz a opção do estágio e isso eu continuei. Isso foi em 2020. 2020. Aí passei a trabalhar presencial nesse estágio, mais contato ainda com a área eu tive. Comecei a frequentar a JuSesp. A JuSesp? A partir de 2020, que voltou tudo presencial. Aí começou a lembrar da professora Elô. Comecei a lembrar da professora Elô. Protocolo de contrato social. Que legal. De alteração. Né? Ele pegava assim ali na Lapa, né? Era muito bacana. Eu fui muito bem tratado na JuSesp. Né? Eu gostei muito desse estágio, porque eu tive contato com todas as áreas, praticamente. né? E aí... quando começamos a fazer o Flávio, TCC... Vamos falar a verdade. Você vê que não é só uma questão de remuneração, né? Quando a gente fala de trabalho. Porque você estava falando do ambiente da estamparia... E quando você fala do estágio, seu olho brilha, mesmo que, né? Você estava falando que você teve contato com outro mundo, lugar que você foi bem tratado, que você tem um aprendizado, né? O que você escolhe? O lugar que você está ali, insalubre, respirando um ar quente, que você está sendo desrespeitado, ou um lugar onde você é bem tratado, que você está aprendendo... que você vislumbra mundos novos. Exatamente. Não é? Exatamente. Você está se preparando para um futuro, para uma outra carreira. Exato. Foi uma escolha difícil, porque na época minha esposa não estava trabalhando. Vocês tiveram uma conversa, inclusive, né? Tivemos uma conversa, nós sentamos para conversar, para cortar mais gastos do que eu já tinha feito, né? Na época que eu ingressei na faculdade. Porque na época da faculdade eu cortei realmente alguns gastos que eram desnecessários, que a gente não usava, plano de saúde a gente não usava, praticamente uma vez, talvez, no ano, talvez. Eu tive a sorte dos meus filhos não ter muito problema de saúde quando era pequeno, então a gente quase não usou. E gastos que a gente gastava com sair, que eu falo, não é sair para balada, essas coisas. É com besteira, final de semana, pizza, substituir a janta. Exatamente, por pizzaria, por restaurante. E comecei a cortar essas coisas.
E quando foi para sair do estágio, eu tive que cortar algumas coisas necessárias também. Tive que cortar algumas coisas necessárias também. Lazer, a gente praticamente deixou de ter. Lazer de levar as crianças num parquinho para brincar, né? E isso começou a até criar um pouquinho de atrito em casa, né? A gente começou a ter alguns debates, né? Que gera esse atrito, lógico, né? Que começa a ficar difícil, né? E as dívidas também começam a chegar, né? Começa a bater na porta, né? Começa a faltar para outras coisas. Então a gente passou essa dificuldade, né? Durante esse estágio. E aí que entrou a minha mãe, uma figura muito importante que ela começou a me ajudar. Tá. Ela começou, filha, eu vou começar a te ajudar de livre e espontânea vontade, eu não falei para ela. Que ela viu o seu esforço, né? Ela viu ali, né? Acho que ela imaginou ali que talvez estava um pouco difícil. Filha, eu vou começar a te ajudar, vou começar a pagar a mensalidade da sua faculdade. Aí ela começou a pagar e começou a sobrar mais para mim. Mãe é mãe, né? Começou a sobrar mais para mim e eu consegui manter ali minha família, né? E a gente chegou em 2021, foi o último ano da faculdade, TCC, e eu me cobri muito. Ali sim, eu desenvolvi crise de ansiedade, desenvolvi gastrite, um monte de coisa. Porque eu tinha que passar na prova do AB. Eu me cobrei. Ali eu tinha que passar mesmo. Porque eu precisava sair dos R$900. Não era mais uma questão de aprendizado. O aprendizado já tinha passado. E ali eu precisava mesmo sair como advogado da faculdade. Não podia mais continuar como estagiário. E você não vislumbrou nenhuma vez assim, eu vou prestar concurso, eu vou seguir alguma carreira pública? Você queria ser advogado? Primeiro eu queria passar na prova do OAB, porque eu precisava entrar na profissão, porque embora eu tivesse cogitado a possibilidade de concurso em 2021, 2022, embora eu tivesse eu precisava estar trabalhando em alguma coisa. Eu não queria voltar para o CLT. Não queria mais voltar para o CLT. Eu queria advogar. Queria advogar. E ali, o primeiro passo era passar na OAB. Lógico. O primeiro passo era passar na OAB. Mas também, para tirar a OAB, eu tinha que concluir o meu TCC. Eu não podia abrir mão do TCC. E aí que começou a trabalheira de fazer o TCC, de fazer as provas da faculdade, estudar para a OAB durante o curso. Seu TCC foi sobre qual tema? O meu TCC eu aproveitei a onda da videoconferência e falei um pouco sobre o processo civil e as audiências de videoconferência. Falei sobre o princípio ali do acesso à justiça e aproveitei aquilo ali para falar sobre esse tema. O assunto do momento. A transição do mundo físico para o virtual. Digital. Né? Questionando ali, né? Como que seria a acessibilidade de justiça nesse novo mundo digital, sabendo que a nossa sociedade, né, ela não é um mar de rosas, a gente tem uma sociedade muito desigual, né? Não são todas as pessoas que, hoje inclusive, não são todas as pessoas que têm acesso a mecanismos para poder acessar uma audiência. E a gente vê muitas vezes, inclusive no âmbito trabalhista, eu comecei fazendo trabalhista e penal, insensibilidade de juízes quanto a essa dificuldade. Às vezes um reclamante ele não ter o acesso ali, não conseguir ter o acesso à audiência, e ele querer arquivar o processo. Arquivar o processo, porque se o reclamante não comparece ali na audiência, ele arquiva o processo. Às vezes e aí você tem que entrar com um novo processo. Às vezes a pessoa não tem o celular adequado, aí não consegue ir até o advogado para fazer a audiência. Exatamente. Se é um idoso... Exatamente. Um excludente digital, né? Exatamente, tem tudo isso. Tema. Aí eu falei sobre esse tema no meu TCC, né? E estudando para a primeira fase do OAB. Estudando para a primeira fase do OAB junto. Aproveitou que já estava na onda. Aproveitei que já estava na onda. Não pude fazer curso, porque não tinha tempo. Tinha estágio de manhã, faculdade à noite, né? E o TCC para me dedicar também nesse meio tempo. E a vida, então, família, tudo junto, né? Não pude fazer curso, exatamente. O que eu tive que fazer? Naquele tempinho que eu pegava, que sobrava para mim, eu pegava todos os exames que já tinham sido feitos,
Eu peguei exame lá de 2013 para fazer tudo, para saber, para me ambientar com aquele ambiente da prova em si. Flávio, foi a melhor coisa que você fez, porque para a prova se estuda fazendo prova. Eu me preparei para a primeira fase, eu me preparei dessa forma. E aí, nessa primeira fase, eu desenvolvi uma série de ansiedade eu desenvolvi. Eu passei a tomar muito café para ficar acordado mais tempo, né? Porque diziam que o café tirava o sono, tira mesmo. E ali, aquele uso abusivo de café, junto com a ansiedade, me fez desenvolver gastrite, alguns problemas que eu passei um apuro ali, né? Naquela época. E passei na primeira fase, aí que eu me encobri mais ainda. Quando eu passei... Faltava um pouquinho só, né? Só faltava aquele passo. Faltava aquele passo. Aí foquei mais ainda nos estudos. Aí sim, eu adquiri um cursinho, mas não podia acompanhar todo o cursinho também. Então, o que eu fiz? Peguei só as aulas do processo. O que eu preciso para fazer a prova técnica? Conhecer de recurso. O direito material, eu preciso conhecer o básico, que é uma prescrição, o que é uma excludente de licitude, excludente penal. Exatamente, que é a excludente de licitude, né? E isso, né? O básico. Mas para colocar essas ideias ali, eu preciso conhecer o quê? O processo. Então, eu só assisti a aula do processo. Só aula do processo. E prova. E de novo. Eu tenho uma caixa hoje cheia de provas de segunda fase da OAB, que eu escrevi à mão, tudo ali, na mesma condição da prova. Colocar uma garrafinha de água ali, ficava 3, 4 horas ali, 5 horas para treinar o tempo. A teoria do conhecimento fala que é melhor... Perfeito, porque quando a gente escreve, é a melhor maneira de aprendizado, porque você faz essa mensagem para o cérebro, né? Para o papel. Até porque a prova é escrita, não é digitada. Exatamente. E esse teu método é perfeito. Sabe o que me lembrou? Quando eu estava estudando para o vestibular, porque meu pai me fazia exatamente fazer isso que você fez. Ele fazia eu sentar, falou assim, filho, você vai fazer vestibular? Você vai sentar, você vai estudar prova de vestibular. E eu tinha pilhas e pilhas de provas. Você vai sentar, você vai fazer isso. Você vai sentar e escrever redação. É prova de redação? Você vai fazer redação. É prova de peça processual? Você vai fazer peça processual. Por exemplo, você vai fazer defesa oral? Você vai treinar a defesa oral. Você vai fazer recurso? Você vai treinar recurso. Tem que treinar. O treino leva à perfeição. Verdade, Lu. E aí você passou. É importantíssimo. Passei antes de concluir o TCC. A segunda fase foi ainda durante o último ano de faculdade, foi 2021. Eu acredito que foi em meados de dezembro, mais ou menos, a segunda fase. Fiz e passei. Mas falar que foi fácil não é muito difícil, o exame. Tem que realmente se preparar muito. Tem que controlar o tempo. Tem que controlar o maior inimigo da gente, que é a gente mesmo. O maior inimigo da gente é a gente mesmo, que é o psicológico, é a ansiedade, que faz você esquecer muita coisa na hora da prova. Talvez você sabe tudo, mas na hora ali... com certeza. Você chega e você dá um branco. Bate a insegurança, exatamente. E agora? É a pressão, né? Exatamente. É aí que você tem que aprender a controlar tudo isso e saber, naquele momento que você está vendo ali na prova, que está dando um branco, tá batendo a ansiedade, saber a hora de respirar. Porque senão você acaba travando. Mas isso que você está falando de saber respirar é para tudo na advocacia e na vida, né, Flávio? É para tudo. A prática também, ela exige da gente esse aprendizado contínuo. Não dá para você ser um advogado hoje, eu acredito, em qualquer área, sem você se aperfeiçoar. Sem você buscar aprender a prática e também a teoria. Você tem que saber a teoria. É obrigado a saber a teoria. Eu já vi advogado falar, não, eu só preciso conhecer como que eu faço a peça. Você precisa conhecer a teoria. Você precisa conhecer a jurisprudência. Se tá favorável ou não. Como você vai atender um cliente
Se você não conhece, é mais ou menos como é o entendimento jurisprudencial daquela Exato. causa, para passar para ele a possibilidade que ele tem ali naquele caminho. Apesar de que toda causa sempre, por mais favorável que ela esteja, eu sempre falo para o cliente, eu dependo de uma terceira cabeça. A terceira cabeça é quem? O juiz. Eu tenho uma cliente que ela sempre pergunta, ela tem essa clareza, ela pergunta para mim assim, Elô, qual que é a posição atual? Porque, por mais que, inclusive, a gente tenha, olha, 20 anos de experiência, eu ainda paro para estudar e ver qual que é a posição atual, porque sempre muda. Sempre muda. Então, a gente Sempre nunca muda. pode estar também numa zona de conforto, Não. achando que, tal coisa é isso aqui. Não, porque isso pode mudar e vai mudar. Muda Então, a gente constantemente. tem que estudar constantemente, você tem que saber, e vai aparecer um caso, vai aparecer um cliente, toma cuidado, vai estudar, isso que você falou é importantíssimo. Vai estudar, vai ver, pelo menos toma um cuidado para saber um pouquinho a posição jurisprudencial, para saber falar e orientar o mínimo, né, o cliente. Exatamente, né? Apesar de você tem que ter esse conhecimento para você passar para ele ali a confiança no seu trabalho. E também você não pode chegar para ele, embora você possa ser a causa mais favorável, pode ser uma causa ganha que chega no teu escritório, você não pode chegar para ele e falar que é causa ganha. Você tem que falar para ele que é 50% de possibilidade de ganho e 50% de possibilidade também de perca. Flávio, a resposta é depende. Exatamente. Perfeito. A melhor resposta possível. Exatamente. Porque depende muito da prova, depende muito, principalmente da prova. Exatamente. Do que o cliente trouxe de documento, de circunstância fática. Exatamente. Porque pode ser, por exemplo, uma coisa muito simples, o golpe do Pix. Mas se a prova for diferente, não adianta. Exatamente. Vai ser um resultado diferente. Eu vou citar aqui alguns casos que eu tive experiência no âmbito civil, logo no começo, depois eu falo da transição que eu entrei para advocacia autônoma mesmo. Tá. Um caso que eu tive sobre golpe mesmo de banco, estelionato. Eu tinha trabalhado em alguns casos anteriores no estágio, por incrível que pareça, que me ensinou o caminho que eu deveria seguir para fazer aquilo ali, né, para recuperar o dinheiro do cliente. E, por incrível que pareça, no estágio eu fiz todo o trâmite como estagiário, o advogado assinava para mim, com certeza, e a gente conseguiu. E a gente conseguiu ali. E quando foi na prática mesmo, que veio para mim, eu como na causa, apesar de ter seguido todos aqueles caminhos, sabe qual foi a diferença que fez eu perder o processo? A diferença foi que o cliente não fez um boletim de ocorrência. Tá vendo? E não impediu o banco para bloquear a conta. Então o juiz entendeu que naquele fato ali, ele também teve uma culpa concorrente. Ele não tomou o cuidado necessário logo após ele ter sofrido estelionato. Que era o quê? Comunicar ao banco para fazer o quê? Fazer o bloqueio daquela conta, né? Para que não saísse aqueles valores. E por incrível que pareça, aqueles valores saíram picados em horários diferentes. Talvez se ele tivesse tomado a atitude logo no começo que ele sofreu com certeza. o problema, ele não teria perdido tanto. É a questão do imediatismo, Exatamente. Né? Já fica aqui a orientação. Sofreu algum golpe, tem que fazer na hora. O imediatismo. Imediatismo. Não, eu vou fazer daqui 2, 3 dias. Dançou. Exatamente. Dançou. Embora sejam causas parecidas, sempre pode ter um desfecho diferente. Até os dias, até o tempo do boletim de ocorrência faz diferença. Exatamente. Você já se deparou com isso? Assim, de golpe do Pix? Eu já vi decisão assim. Às vezes a pessoa demorou 5 dias e não obteve êxito na causa por conta do imediatismo. Exatamente. Porque quando você sofre um dano, a tua reação tem que ser imediata. Você não tem que ficar ali. Será? Exatamente. Né? Se alguém pisar no seu pé, você não vai reclamar? É a mesma coisa, né? Se alguém tirar o dinheiro na sua conta, você não vai reclamar? Você tem que fazer. O boletim de ocorrência é online. Exatamente. Mas aí cai naquele negócio que você falou, né? Nem todo mundo tem acesso digital.
Mas a posição jurisprudencial atual é essa. Então exatamente. não é, às vezes, por isso que a gente não pode prometer causa ganha. Exatamente, Porque exatamente. toda circunstância fática é diferente de um caso para o outro, né? Exatamente. E Flávio, então me conta uma coisa. Teu primeiro caso, você como advogado, Dr. Flávio Viana, advogado. Vamos lá, vamos contar Conta a aí. transição. Eu passei na OAB durante a faculdade, já dei os trâmites na entrada da carteirinha, e o estágio, talvez tenha acontecido com outros colegas, me prometeu uma efetivação. Eu estava confiante, inclusive me prometeu um valor muito bom para continuar ali, né? Só que quando eu passei, não foi bem assim. Porque o interesse era me manter como estagiário, né? Eu acredito que seja isso, porque eu estava conseguindo dar conta da demanda do escritório. Um bom estagiário. Exatamente, estava conseguindo tirar aquela carga dos advogados para que os advogados tomassem conta de outras coisas. Só que não foi bem assim. Quando eu acabei de tirar a carteirinha do AB, que a gente foi ter uma reunião, aí o dono já falou que não ia dar mais, que ia me indicar para outra pessoa, para me trabalhar com outra pessoa. E assim foi, ele indicou mesmo. Só que um valor bem menor, né? Um valor bem menor que já não era um valor que eu pensava ali para mim, porque eu precisava manter minha família, eu precisava melhorar ali. Não era uma questão de imediatismo, eu precisava de um valor X para conseguir sair do aperto que eu estava ali, né? Então, eu comecei a trabalhar com essa pessoa e essa pessoa me mandou minha primeira causa, né? Que foi no âmbito de família. Depois, teve a causa própria dele mesmo, né? Ele me dava um valor ali por mês e eu pegava toda a causa que ele mandasse também. Qualquer uma. Eu não tinha... honorário de sucumbência seria dele, no caso, né? Não teria direito a nada, a não ser aquele valor seco que ele me pagava. Que era o que ia me manter ali, né? E eu permaneci assim por 1 ano, né? E depois eu resolvi que eu ia trabalhar com ele com parceria. Ó, você me manda, só que a gente vai dividir, porque eu faço todo o trabalho, então a gente vai dividir os honorários. Se você quiser fazer dessa forma, a gente faz assim. Porque eu vou começar a trabalhar na minha divulgação como advogado. Eu preciso ser advogado. Eu preciso chegar na farmácia lá de casa e falar que eu sou advogado. Eu preciso fazer o meu cartão e falar que eu sou advogado. Porque o que te faltou ter essa coragem no começo, Flávio? A dificuldade, eu precisava ali, alguma coisa precisava estar entrando para mim, porque eu não tinha estrutura financeira. Eu não tinha quem me bancasse, eu não vim de berço de ouro, eu era o responsável pela família, e foi nessa época que minha esposa também resolveu que ela ia começar a trabalhar para ter ali uma melhor qualidade de vida, né? Para poder manter pelo menos conta básica de casa, né? Eu já sabia ali, pelo que eu peguei no estágio, que a advocacia ia ser difícil, que eu ia sofrer uma concorrência. E assim foi, ele começou a pegar as causas dele e me mandar, e a gente dividiu os honorários. Eu comecei a pegar a causa por mim mesmo como advogado autônomo. E aí você viu que valia a pena? Eu vi que valia a pena, porque a partir daí eu comecei a conseguir me manter conforme eu necessitava. E eu comecei a traçar metas para mim por mês também. Quanto eu precisava, quantas causas eu precisava para chegar ali. E não abrir mão de uma coisa que é a função social da advocacia. Porque, embora eu tivesse o interesse econômico de me manter com a minha família, eu tinha o interesse social também de ser útil. De ser útil na vida de alguém que precisa realmente acessar a justiça e não tem os meios necessários. Muitas vezes tem a defensoria... Você se inscreveu na defensoria? Inscrevi. Inclusive com a orientação da Cris permanece até hoje, a Cris, professora e colega nossa de profissão, ela me orientou a continuar, né? E eu continuo pegando causa de defensoria, apesar de ter restrito ali as causas, né? Eu não pego mais todas as causas devido... questão de tempo também. Questão de tempo, né? E essa função social não abre mão dela na advocacia no seguinte sentido. Quando eu vejo que a pessoa precisa muito, a pessoa chega para mim para pegar uma orientação comigo, eu vejo que a pessoa precisa muito, muito mesmo, e ela não tem condição de pagar uma tabela da OAB, para não entrar na questão de desvalorizar a nossa profissão, eu faço pro bono. Eu pego e faço pro bono, falo,
você não tem condição, você está nessa situação financeira, a gente consegue ver aquilo da pessoa também, não é toda pessoa que chega e fala que você está com dificuldade financeira que você vai fazer isso, né? Tem gente que chega para você, doutor, não consigo pagar isso aqui. Você tem condições até de discernir, mas o cara tá quando a pessoa precisa ou quando está querendo te explorar, né? Exatamente, mas o cara chegou ali num carro que não condiz com aquilo que ele está falando para mim, entende? Então é diferente, né? E aí, para não desvalorizar a profissão, em alguns casos eu pego pro bono, eu faço mesmo. Até hoje eu tenho alguns casos que eu trabalho pro bono. O Dr. Fernando veio aqui no podcast, ele contou o seguinte, que ele começou também fazendo defensoria. E ele fazia plantões da defensoria. E aí ele falou assim, olha, não era porque eu fazia defensoria que deixava, né? Exatamente isso que você está falando. Ele prestava exatamente o serviço que aquela pessoa merecia. Pegava os autos e falou assim que ele era até um advogado chato ali no fórum, no plantão. Falava, não vou fazer remissão, não. Cadê? Tem testemunha, eu quero ouvir. Sim. Entendeu? E fazia realmente, prestava o serviço que a pessoa merecia. É isso que você está falando. Exatamente. Se é advogado, então eu vou ser, não importa se a pessoa tem condições ou não. Exatamente. E outra coisa, a partir do momento que você falou, eu vou fazer esse trabalho da defensoria, ou seja qual for, você tem que dar o seu melhor. Eu faço o meu melhor. É por você, né? É por mim, por uma questão minha, uma exigência minha de que o meu trabalho seja bem feito, independente de como ele, para quem ele seja prestado. Exatamente. Tá, sabe? Então, eu nunca peguei uma causa de defensoria para não entrar em contato com o assistido, porque quando eles mandam para você, a não ser caso de curatela ali, que não consegue encontrar a pessoa, que você realmente faz ali sem conhecer a pessoa. Mas nos outros, a defensoria tem o contato, tem o e-mail, tem o telefone. Eu nunca fiz uma defesa criminal. Hoje eu estou fazendo só criminal pela defensoria, sem entrar em contato com a pessoa para conhecer o caso dela, como réu ali dentro daquele processo, conhecer o problema dela, saber se ela não tem algum álibi para justificar aquela ação, se ela não tem alguma prova em sentido contrário, né, ali às vezes a palavra da vítima, né, e faço o meu trabalho completo. Nunca peguei uma resposta acusação, igual já vi muitas colegas falar, inclusive em rede social, que resposta acusação você tem que fazer genérica. Eu nunca fiz uma resposta acusação genérica, e nem pretendo fazer. Nem pretendo fazer. Porque naquele primeiro momento, o que você tem que visualizar é que ali é a preparação da sua audiência de instrução e julgamento. Então ali, embora você não vai, em muitas causas, você não vai entrar no mérito, mas você vai delimitar a matéria probatória. Matéria probatória, é ali que é a chave. Porque se você não delimita ali, as chances de você conseguir ouvir por exemplo, vou citar um caso mais simples, ouvir uma testemunha depois da resposta à acusação, que eventualmente é citada pelas partes, né, se você não entra em contato com o cliente da defensoria, é citada pelas partes uma pessoa que presenciou aquilo, que poderia ser ouvido em juízo, apesar de ter o artigo 402 do Código de Processo Penal que possibilita isso, nós temos um sistema de justiça que ele não funciona como é o Código de Processo Penal. Não. A gente sabe disso. Que o juiz julga conforme a causa está. Então, se você perde aquele primeiro momento de preparação, ali que é a resposta à acusação, meu amigo, para você corrigir depois é muito difícil. E você faz um trabalho porco. Na minha visão, você chegar numa audiência de instrução e julgamento, na frente de um promotor de justiça, na frente do seu assistido, que ali ele também é o teu cliente. Independente de onde ele veio, ele é teu cliente. Exatamente. É teu cliente. Poxa, doutor, você não ouviu minha testemunha, você não conversou comigo? Chato, né? E o juiz também olhar para você, que o juiz adora assim, aí, doutor, ele você já não tá adora fazendo seu trabalho, exatamente, né? E a maioria dos juízes, ele adora aquele advogado que chega e não faz nenhuma pergunta para testemunha, lógico. Né? Porque é cômodo para ele, né? Passa logo, acabou. Exatamente. E fim de conversa, né? Eu tive um caso interessante que o juiz, por eu ser da defensoria, estar conveniado com a defensoria, ele chegou, ele achava que eu não ia fazer nenhuma pergunta para as partes, nem para a vítima, nem para testemunha de acusação. E aí? Aí veio, ele iniciou a inquirição e ele esperava que eu ficasse passível, pela ordem, excelência.
peço respeito ao artigo 212 do Código de Processo Penal, que diz que a atividade probatória é das partes. O juiz, ele só faz perguntas complementares. Então, eu requeiro que Vossa Excelência respeite o artigo 212 do Código de Processo Penal e deixe que a acusação faça a sua parte. Então, ele, não, doutor, não sei o que, e persistiu. Eu falei, coloque em ata. Ele esperava outra postura minha, colocou em ata. Ele fez as perguntas. Chegou na vez do Ministério Público, maravilha, ele esgotou a atividade do Ministério Público, não fez uma pergunta sequer. Chegou na minha vez, tudo bem, fiz as perguntas para as testemunhas. Veja como é importante uma atuação completa, independente de quem você está defendendo. Fiz minhas perguntas completas, em série de alegações finais, oralmente fiz. Nulidade do processo. O juiz passou por cima, lógico. É evidente, ele não vai reconhecer a própria nulidade. Exatamente. Eu esperava que no recurso que eu fiz, que não passasse, porque geralmente tem vezes que os desembargadores passam o pano. Passam o pano para toda a sujeirada. Mas no recurso anularam tudo, voltou tudo para audiência, instrução e julgamento, por causa disso. Porque eu constei em ata no momento oportuno. Infelizmente, na área criminal, a gente tem um código de processo penal muito ultrapassado. Um código da época da ditadura militar, inspirado em regimes autoritários, que tem conceitos de nulidade relativa e nulidade absoluta. Então, algumas nulidades, elas são reconhecidas de ofício, são as nulidades absolutas, e aquelas nulidades são relativas, ou você argue elas no momento oportuno, igual essa que eu falei, que é o momento certo, que é na hora que o juiz começa a fazer a pergunta, ou você demonstra o prejuízo. Ele fez ali as perguntas, você não falou nada, mas automaticamente você consegue demonstrar o prejuízo. Mas é muito difícil na prática, porque não é reconhecido o prejuízo nessa situação. Não são reconhecidos os prejuízos. O prejuízo é a própria condenação que vem em si, porque geralmente quando o juiz faz a pergunta, ele vai condenar. Isso é automático, né? E na prática, para você demonstrar esse prejuízo, não basta você falar, não, o réu foi condenado. Não, você tem que ter um plus nisso aí. Tem que ter toda uma argumentação, né? Então realmente, a gente tem que pegar um processo para trabalhar como se a gente estivesse ganhando a tabela da OAB nossa. Trabalhar como se fazer o nosso melhor. É verdade. Dando o melhor, porque isso que é advogado, né? Exatamente. E se um dia alguém tiver algum problema, tem que ter um advogado como o Dr. Flávio Viana. Como que nós aula todos, de né? processo penal, hein? Como nós todos, né? Que aula, Dr. Flávio, meu Deus do céu. E aí, né, continuando como eu entrei na advocacia, aí surgiu uma excelente oportunidade, 2 colegas meus que se formaram junto comigo, felizmente eles conseguiram a aprovação no exame de ordem. E a gente, logo no início, a gente já conversava, a gente amadureceu a ideia de uma sociedade. Até porque viram o quanto aguerrido você é. Exatamente. E tem outra situação, a gente, às vezes tem colegas, a gente é uma classe, às vezes, eu me sinto assim, às vezes, no meio de uma classe que, na maioria, ela é desunida, Elô. Não sei se você tem essa impressão de uma classe. Às vezes sim, às vezes não. Você sabe por quê? Advogado é vaidoso. Exatamente. E isso também é um pouco do propósito desse podcast. Advogado é vaidoso. Você vai conversar com um colega seu, ele pode estar na pior das situações, ele não admite. Ele vai falar que ele está ocupado, que ele tem o melhor dos clientes, que ele está rico, que ele ganha honorários, ele não está. Ele está ruim das pernas, ele está com os clientes inadimplentes, ele está desesperado, ele está com ansiedade, ele está sem dormir, ele está à base de Rivotril, ele está assim. Verdade. Mas não, advogado é vaidoso. E assim, muitas vezes a ordem de classe não defende os interesses do advogado. A gente vai, por exemplo, na OAB, muitas vezes a gente se sente excluído. Quantas vezes você se sentiu excluído quando você foi na OAB? Várias vezes. Não é verdade? A gente tem uma quando a gente sai da faculdade, que a gente tira a OAB, a primeira situação que a gente tem é de entrar nas comissões. Eu vou falar você isso. Não entra. Não vou criticar, tá? É importante. Vamos falar, assim, os fatos, né? Sim. Não é, porque assim, aí você vai, por exemplo, você vai fazer um curso, você entra na sala de aula
eu tenho uma experiência assim muito na pele. Eu fui fazer cursos em locais renomados. Eu não tive colegas de sala, eu tive concorrentes de sala que não trocavam anotações. Porque não, imagina, vai trocar anotação, vai trocar espelho. Aquilo me chocou. Eu falei, como assim você não vai trocar anotação? A gente não vai trocar experiência? Eu chamava na marra. Porque existe sim essa vaidade. E não é certo isso. Essa semana, umas semanas para cá, eu venho conversando muito com outros colegas, falando, não, mas existe uma rede de apoio que está por fora. Verdade. Então, por exemplo, você tem os seus colegas, a gente está aqui, né? Por exemplo, tem um grupo de advogados fora, por exemplo, tem o grupo do WhatsApp de advogados que se apoiam, tem aqui o podcast que nós somos aqui, que estamos nos apoiando, que está falando a verdade, né? Às vezes tem ali uma comunidade no Instagram ou em outra rede social, né? Mas são grupos pequenos que acabam se identificando e se apoiando. Exatamente. Mas falar que é uma classe unida... Não é, não. Não é. Não é. É orgulhoso, vaidoso, muito bem colocado as suas palavras, porque às vezes o advogado ele pensa que eu vou trabalhar em parceria, eu vou perder, porque vai entrar que eu poderia cobrar esses honorários aqui, se eu entrar em parceria eu vou ter que dividir. Isso é um puro engano, porque a parceria é a melhor forma que tem de trabalhar. O doutor José Martinelli, no episódio número 1, ele veio aqui e falou a melhor coisa, para quem está começando, a melhor maneira é fazer uma parceria estratégica. Você divide com quem é de outra área. Exatamente. Quem divide o todo, ganha. Porque se você não faz uma parceria, por exemplo, imagina você, que é especialista em penal, que deu uma aula para a gente agora. Obrigado, Elô. For se meter em fazer empresarial. Não é o meu ramo. E, apesar de ter feito no estágio, eu não me especializei. Mas aí imagina então, isso. Era uma coisa que quando surge aquela demanda empresarial, é para o momento. Você não se aprofunda nos princípios. Você vai parar, você vai deixar de fazer o que você sabe. Você vai você vai gastar um tempão. Você não vai chegar no nível de excelência de quem é especialista, você vai incorrer em erro, certamente você vai. Exatamente. A mesma coisa se eu for fazer um criminal, eu não vou chegar no teu nível de conhecimento nunca. É verdade, Lu. Você falou. Eu nem sabia que tinha nulidade relativa absoluta de criminal. Tem. Entendeu? Tem. Então, parcerias são sempre as melhores estratégias. E quem acha que fazer uma parceria com alguém está perdendo, está perdendo uma oportunidade, não está perdendo honorários. Exatamente. Perdendo uma oportunidade. E a gente se uniu, a gente acredita que a gente está 1 ou 2 meses. E está dando certo, porque são cabeças que pensam juntos, diferente, mas juntos, em harmonia. E cada um contribui para o crescimento do outro. E nisso ganha todo mundo. Vocês brigam muito? Não, raramente a gente briga, a gente debate. Às vezes eu entendo de uma forma, os meus outros sócios entendem de outra forma, mas nisso a gente chega num consenso. Tá. A gente chega num consenso. Brigar, a gente até hoje não teve nenhum episódio de briga. Vocês discordam de algumas coisas? Discordamos tecnicamente, digamos assim. E o objetivo é que a sociedade não desfaça o maior, que é a amizade, que a gente construiu durante todo o período da faculdade, inclusive com vocês, professores. Que a Cantareira, gente, eu vou falar que teve um toque especial na nossa vida, exatamente por isso. Porque qual a faculdade hoje, eu duvido muito que exista, que aproxima tanto o aluno do seu mestre. E vocês são a nossa referência no mundo jurídico. Tudo que a gente absorveu de conhecimento de vocês, hoje a gente está colocando na prática e vocês incentivaram a gente a querer seguir essa área, né? E querer dar o nosso melhor, né? Graças a vocês, professores. E hoje a Cantareira eu acredito que seja a única faculdade que aproximou pessoas de verdade.
É uma pena que tenha já Exatamente. encerrado, né, Foi as uma pena, atividades. fiquei muito triste com o que aconteceu, né? E eu Mas fico muito feliz com as suas palavras, de verdade, viu? Flávio, tua história é extremamente inspiradora. Você ficou contando aqui, eu me emocionei várias vezes, viu? a gente Esse é o propósito aqui parte do podcast. E, de verdade, se um dia eu tiver um advogado, tem que ser você. Porque isso, tem meu que ser Deus. uma pessoa aguerrida Nossa, e que agradeço vai... demais suas palavras. Que nossa. tem que ter... A gente sente em você... Eu, pelo menos, senti em você aquela gana, sabe? Aquela chama de verdade, de vontade. Isso é maravilhoso, isso é muito Sim, bom. a gente E precisa você disso. está no caminho, é isso que é advogar. Eu acredito que todos nós temos um pouco disso dentro de nós. Não é todo mundo que tem, não. Eu acredito... Não é, Flávio? Será? Eu acredito Não que é. para advogar, Elô, você sabe que é difícil. Lógico Você sabe que é difícil, então eu acredito que todo mundo tem que ter, nem que seja um pouco de garra, porque senão a gente não Para segue. advogar, o advogado de verdade tem que ter isso. O advogado de verdade tem que ter isso. E você é. Você Obrigado, nasceu Elô. advogado. Fico feliz demais pelas suas palavras. E acredito aqui aos colegas que estão assistindo esse podcast nesse momento, você que é advogado, está iniciando também, você que ainda está na sua faculdade, coloque dentro de você o desejo de fazer o seu melhor, independente de qual área. Se você vai fazer um concurso, você tem que se dedicar a estudar. Se você vai advogar, você tem que se dedicar a estudar. A advocacia, para quem quer seguir a área, ela não para com a carteirinha no momento que você tira ela. Pelo contrário. Exatamente, ela não para ali. Você não está estudando muito hoje? Nossa, todo dia. Todo dia um aprendizado novo. Todo dia, né? Todo dia, principalmente nessa área criminal. É um aprendizado novo. Todo dia a jurisprudência muda, o entendimento muda, a lei muda. O feminicídio, essa semana que passou, já virou crime autônomo. Já virou crime autônomo, não é mais uma qualificadora do crime do 121. Ele é o 121A agora, ele é um crime autônomo com uma pena maior. Inclusive, é o primeiro crime que nós temos com a pena máxima de 40 anos, né? A pena máxima de 40 anos é o feminicídio, né? Então, é um constante estudo. E todas as áreas exigem da gente esse estudo. E, Flávio, você se arrependeu de advogar? Não, de ter aberto mão de tudo que você falou, de ter passado por todas as dificuldades? Não me arrependo, professora. Me permita chamar de professora, porque você ainda continua sendo a minha professora e vai ser para o resto da minha vida. Você e todos os meus professores vão continuar sendo para o resto da minha vida. Não me arrependo, eu estou colhendo os frutos, não só financeiramente, mas humanamente. Eu estou aprendendo a lidar com muitas questões que antes eu não sabia lidar, até na minha vida pessoal. Né? Como assim? Por exemplo? Muitas coisas, questões de planejamento estratégico que a gente precisa ter na advocacia. A gente transfere para a vida da gente isso aí. Planejamento estratégico, planejamento financeiro, objetivos, que a partir do momento que você aprende a traçar objetivo dentro da advocacia, você também aprende a traçar objetivos dentro da sua vida pessoal. Então, a advocacia, o direito, ele traz muitas coisas para você que você não sabia lidar antes. Verdade. Se preparar, porque quando você parte para a advocacia autônoma, ela é um mar de incertezas. Você tem que estar preparado para um amanhã bom, como também para um amanhã mais escasso. O que acontece? É sazonal, a advocacia é sazonal. Exatamente, a gente tem que se preparar para isso, porque senão a gente não sobrevive, a gente perde a vontade de advogar. Se a gente começar a não ter planejamento, não ter objetivo, não ter estratégia, não ter força de vontade, que é o principal, precisa dessa força de vontade, a gente perde a vontade de advogar. Você já perdeu? Não. Nunca perdi, até hoje não. Eu já tive altos e baixos, mas nunca perdi a vontade de advogar. Eu sempre acreditei que a advocacia vai me trazer frutos. Já está te trazendo, né? Tá me trazendo. Muito bem. E hoje a sociedade, para mim, ela caiu como uma luva.
Porque um trabalho em conjunto, ele rende muito mais. Ah, lógico. Ele rende muito mais. Um trabalho coletivo, ele é mais produtivo, ele é mais criativo, Exatamente. né? E outra coisa, as ideias fluem mais. E amplia, né, a sua atuação, porque hoje o advogado falar que ele vai ser generalista, Elô, acho que de jeito nenhum. Não dá. Não. Impossível você... Quem faz tudo não faz nada. Exatamente. Quando você trabalha em sociedade, ele amplia o seu ramo de atuação. Você passa a ampliar a possibilidade do seu leque de clientes. É dividido. Não importa, você vai ganhar mais. Tenha certeza disso, você vai ganhar mais. Eu tive uma experiência prática no seu ramo, no empresarial. Surgiu uma demanda de uma loja de roupas, por incrível que pareça. Pegou meu contato no Google, eu fiz o meu Google Meu Negócio, é importante fazer. Tá. Fiz o Google Meu Negócio, pegou o meu contato no Google Meu Negócio e entrou, porque estava com muita dificuldade financeira, de vinda da pandemia, não estava conseguindo manter o seu negócio, não sabia o que fazer. Tinha muitas causas trabalhistas já ali, né? O que eu fiz? Eu não entendia da questão financeira da empresa, mas do teus empresarial. Sócios entendiam. Nessa época, eles ainda não tinham ingressado na área. Eles ainda estavam focando na prova. Então, não podia, como se diz, sobrecarregá-los com aquilo, porque eles já se cobravam muito pela prova, devido a terem reprovado, eles se cobravam muito. Não poderia passar esse sobrepeso para eles, né? Ao mesmo tempo estar se preparando para a prova e ter que tomar uma demanda daquele tamanho. Apesar de ser uma loja não muito grande, mas demandava um conhecimento específico. Então, o que eu tive que fazer? Ir atrás de um especialista na área. Eu ia entrar em contato com você pelo Facebook, mas a loja ela não tinha aparato ali para te contratar. Ué, era só ter entrado em contato comigo, tudo é negociável, Flávio. Então, eu pensei em entrar em contato com você. E daí surgiu um outro colega de outra faculdade que eu fiz no estágio, que engajou na área empresarial. E por incrível que pareça, apesar o fim do estágio ter nos separado, né, ele seguiu a sua área, ela, né, na verdade, seguiu a sua área, eu segui a minha, eu ainda tinha o contato dela no... E aí, vocês fizeram a parceria para atender esse cliente. Exatamente. Aí eu perguntei, você ia fazer a sua prova do OAB na área empresarial, tal, você está seguindo nessa área? Você tá seguindo nessa área? Ele falou, tô seguindo nessa área. Aí eu passei a demanda para ele. Você está vendo como é importante manter essa rede de contato, essa rede de apoio? Porque parceria sempre vai surgir. E quando essa pessoa que você passou essa demanda tiver um problema criminal, sabe que você atua. Exatamente. E vai te passar. E ela me passa criminal. Então, isso é importante. Já me passou criminal, ela passa ainda alguns criminal que aparecem para ela. Apesar de não ser a área dela, às vezes aparece, ela passa para mim. Muito bem. E aí os dois ganham, né? É lógico. Porque o que acontece? Se fosse por mim, eu fazer aquela não, eu pensei numa proposta de honorários para mim fazer, mas eu falei, eu não estou preparado para isso. Não, a gente não estou preparado para isso. Você vai se aventurar, não. Eu pensei numa proposta de honorários. Quando eu vi o que ela cobrou, eu falei, nossa, ganhei mais do que eu ia cobrar. Né? É uma coisa que às vezes a pessoa pensa, na parceria eu vou perder, mas só ganha. Ganha de estrutura, ganha financeiramente, ganha de aprendizado. E você ganha o cliente. E ganha o cliente, exatamente. E você ganha o cliente, porque o cliente acaba confiando em você. Exatamente. Outra coisa, uma coisa que eu não me aventuro, além de não me aventurar de fazer uma área que não é minha, eu também oriento o cliente se vale a pena ou não entrar com a ação. Eu também faço isso. Fala assim, isso aqui não vale a pena. Por mais que seja assim, nossa, eu vou perder. Não é que a gente perde, né? Você fala assim, eu não vou ganhar os honorários, caramba, porque é ação judicial, são honorários que vão entrar e tal. Mas a gente não perde o cliente. Exatamente. Então eu falo assim para o cliente, não vale a pena você entrar com isso aqui, você vai gastar dinheiro à toa e tal.
Você fala assim, nossa, Elô, você não vai ganhar dinheiro agora? Gente, eu prefiro não ganhar cliente, não ganhar dinheiro, porque eu mantenho o meu cliente comigo. Porque você foi justa com ele. Ele Ele enxerga lealdade, ele enxerga profissionalismo. Isso, você mantém o teu cliente ali com você. Exatamente. Porque quando você disser para ele, vale a pena litigar por isso, ele acredita e vai com você na briga. Entende? Exatamente. E aí tá tudo certo. Exatamente. Então você tem que saber exatamente o caminho que você tem que manter. Exatamente. Né? A gente tem que saber onde a gente vai entrar e como a gente vai sair. É. Porque talvez você pense ali no financeiro, é uma causa que não tem aptidão para dar andamento, não tem justiça ali, muitas causas que o cliente vem te procurar, porque ele não conhece mesmo o direito, ele pensa que ele tem razão, mas ele não tem a razão. Não tem razão. Se você pega para brigar numa coisa que ele não tem razão, você perde a credibilidade com o judiciário, porque a partir do momento que você começa a pegar muitas causas, você começa a ter audiência com o mesmo juiz, ou talvez com o mesmo advogado do outro lado, contrária. E você começa a perder a credibilidade. Você fica com a fama de picareta. De picareta. O próprio cliente pode ver ali, pô, doutor, você não me explicou isso aqui. Né? Porque o cliente não é besta. Não. Ele pode não conhecer o direito, mas ele não é besta. Você não adianta você querer pegar uma causa que não tem como ir para frente e você queimar o seu trabalho. Não vai valer a pena. Exatamente. E Flávio, vamos lá, que a gente já está, né, chegando ao fim, né? Aqui no nosso tempo. Se você tivesse que escolher 3 palavras aqui para a advocacia, pela tua trajetória, que palavras você escolheria? Olha, resiliência, dedicação e talvez a palavra mais importante, objetivo. Certo. Objetivo. Porque sem objetivo você não sai do comodismo, da zona de conforto. O objetivo me fez te dar o foco. O objetivo de entrar na advocacia, como você falou do concurso, eu cogitei concurso durante a faculdade, tudo, mas eu precisava advogar para mim, criar o quê? Um método de me manter enquanto eu estudava para concurso. E aí eu criei o objetivo e decidi que eu ia sair da zona de conforto para arriscar. Se você não arrisca, você nunca sabe se vai dar certo ou errado. Você nunca teria saído lá da estamparia, né? Estaria lá até hoje, talvez, Elô. Estaria lá até hoje pensando em como ingressar na advocacia com a carteira da OAB, pagando anuidade para a OAB e sem saber como ia fazer. Né? Sem o conhecimento jurídico, sem o preparo necessário para lidar com isso, né? Porque o meio jurídico ele exige de a gente preparo. Não tem como a gente lidar com a causa. Você acabou de falar que não tem como a gente lidar com a causa sem preparo. Sem preparo. A gente não pode ser como aventureiro. Acho que eu já ouvi essa palavra, aventureiro. A advocacia não é aventura. Não. Porque ali está vidas. E no direito civil tem uma vida que está em jogo. É um bem da vida da pessoa. No direito penal, então, é a liberdade. A liberdade está em jogo. Ou quando o advogado criminalista ele não atua somente com o réu, com assistência de acusação, né? Também. Talvez você pegue um caso ali como assistente de acusação, tá ali, eu já atuei crime de homicídio como assistente de acusação, tá uma vida que foi perdida ali por algum motivo, né, que eu não vou citar aqui, que foi perdida. Você tem que saber lidar com isso, você tem que ter preparo emocional para lidar com aquilo, né? Sem o preparo você não vai conseguir direcionar, orientar, porque o que eu peguei nisso é que a pessoa, quando ele está, né, com esses problemas, ele quer uma vingança, ele não conhece o direito, ele quer uma vingança, ele não quer o direito, ele não quer o direito. Então, você tem que preparar ele que o seu trabalho é meio e que o direito funciona de uma determinada maneira que possivelmente ao final daquela ação vai ser entregado o direito. O direito significa justiça? Tem vezes que não. Tem vezes que não. É uma justiça. É uma justiça. É a justiça dos homens. Dos homens. Mas nem sempre ela é aquela justiça que a pessoa quer. Mas é a justiça dos homens, é a justiça que a gente tem. É a justiça dos homens. Né? Às vezes você... não dá, né? Pra gente fazer exatamente. Com as próprias mãos. Exatamente. A vingança não vai ser. Eu já peguei casos de pessoas inocentes, né? Para trabalhar. Inocentes mesmo. Com prova judicial da inocência dele. E ele foi condenado.
É justiça? É justiça. Ele foi condenado, estava preso preventivamente e está aguardando o meu recurso preso preventivamente, porque ele constituiu prova da inocência dele, que ele não estava lá, que ele não era a pessoa da gravação, mas foi condenado e continua preso, respondendo o seu processo preso, né? É justiça? Não. Não é justiça. Então, a gente tem que preparar, às vezes, a família. Tem toda uma estrutura por trás. Não é só a sua relação com o cliente, é a relação com a família. Ali a família do preso, a família da vítima. Também, às vezes, quando você vai num júri, você tem que saber até como atuar num júri, até pelo réu, porque ali está a família da vítima também. Ali todo mundo está perdendo. Não é só o réu, não é só a família, está perdendo todo mundo. O réu está perdendo liberdade, a família do réu está perdendo um ente querido que pode sair dali preso. A família da vítima perdeu a vítima, né? Ela pode estar ali assistindo, querendo justiça, e muitas vezes, talvez, aquela pessoa que está sentada no banco dos réus não foi a pessoa que tirou a vida do familiar Isso dela. é interessante você falar, porque o pessoal tem, as pessoas que não atuam e quando entra no curso de Direito tem uma ideia tão romantizada, né, do direito criminal, dos filmes, das diferente. séries, e não é nada disso, né? Tudo que eu estou falando aqui vem do direito e é uma criminal. realidade bem dura, né, para quem vai atuar, não é brincadeira, né? Exatamente. Mas, enfim... Flávio, a gente tem que fazer um outro podcast, tem que fazer um outro episódio. Porque, caramba, tem assunto, hein? Tem assunto. Eu quero você aqui de novo. Opa, e a gente vai fazer um aqui técnico, porque, técnico. Caramba, você tem muito assunto. Já tá aceito. Que bagagem. Inclusive, eu quero falar da sua área. Você atua com família, né? Também, né? Um pouco, né? Já tô saindo. Aí você sabe que às vezes ali na área de família a gente tem um plus mais perigoso talvez de atuar do que a própria área criminal. Tá ali, tá caminhando, tá ali, né? Tá ali. E você sabe que às vezes você tá com tudo ali na mão e aquilo ali não é entregue da forma que deveria ser. Um alimentos às vezes tem ali tanta ocultação de bem que chega a dar dó. A gente pode fazer, vamos chamar aqui os seus sócios, a gente vai fazer vamos fazer um debate, vamos fazer. Nós quatro, né? Nós quatro. Seria vamos legal, fazer um debate aqui, são... falar tecnicamente, vamos trazer um assunto aqui, fazer uma pauta técnica para a gente bater um papo. E a gente falar o que a gente está fazendo para poder trazer os nossos primeiros clientes, né? Porque a gente tem, igual eu estava elogiando hoje, os doutores, que a gente tem 2 meses e a gente está conseguindo um bom andamento. Cliente vem. Né? Então, vocês têm uma atuação séria, Dr. Flávio super sério, super competente, impressionou, né? Então, olha, muito obrigada, Flávio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Elô, foi um prazer. Foi muito especial. Fico muito feliz pelo convite, né? Foi muito especial a participação do Dr. Flávio, espero que você tenha aproveitado e curtido tanto quanto eu. Curte, compartilha e até o próximo episódio do Advocacia Limitada.